Olá, este é o programa Em Tese, um espaço voltado para divulgar os trabalhos científicos dos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. O nosso convidado de hoje é o professor Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro, formado em Biologia pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, mestre em Biologia Celular e Molecular pela UFPR, doutor em Toxicologia Marinha pela Universidade de Quebec, no Canadá, e em Ciências Biológicas pela UFRJ, e com pós-doutorado na Universidade de Quebec, no Canadá, e na Universidade de Paris 11, na França. O professor Ciro coordena um grupo de pesquisa chamado Aquatoxi, que trabalha com estudos ambientais, avaliando os efeitos de poluentes para os organismos e para a saúde humana. Professor, muito obrigada pela presença. Como é que funciona o trabalho desse grupo Aquatoxi? Bom, o grupo Aquatoxi é um grupo multidisciplinar. Então, como sendo um grupo multidisciplinar, é um grupo que tenta avaliar os efeitos de poluentes de uma maneira geral, abordando aspectos de resposta do organismo em diferentes frentes, ou seja, ele os nossos trabalhos se desenvolvem desde estudos a nível molecular até a nível de estrutura de célula, estrutura de tecido. O importante disso é que a gente não tem apenas um tipo de avaliação, você tem uma avaliação em conjunto dos efeitos de poluentes. E quem participa desse grupo? Atualmente o grupo contém 4 departamentos do setor de ciências biológicas, é um grupo que está crescendo bastante, ele foi fundado em 98, né, é um grupo registrado como grupo de pesquisa pelo CNPq, e ele apresenta 4 doutores, um de cada departamento, um professor mestre, e em torno de aproximadamente uns 20 alunos de pós-graduação, entre mestrandos e doutorandos, e uns 10 alunos aí de iniciação científica. Em torno de 35 pessoas participam do grupo. Que tipos de avaliações são feitas por esse grupo? Que tipos de pesquisa? Então, a gente avalia basicamente 2 aspectos. A gente trabalha com áreas impactadas, avaliando, dando diagnóstico, né, de áreas impactadas, desde áreas que estão sendo afetadas ao longo do tempo, já há algum tempo, como áreas industriais, regiões portuárias, etc., assim como regiões afetadas por acidentes pontuais, né? E um outro diagnóstico que a gente faz, outra linha de pesquisa, vamos dizer assim, que a gente faz, é identificar mecanismos de toxicidade. Então, a gente, conhecendo um determinado contaminante, a gente leva esse contaminante para o laboratório, expõe os organismos a esse contaminante em concentrações diferentes, etc., dentro de um design experimental. E a gente trabalha também in vitro, ou seja, você pega a célula, extrai do organismo e você expõe aquela célula à presença de alguns contaminantes, então você tem condições mais de ver a resposta celular em si, não a resposta sistêmica. Então, para nós é importante conhecer a resposta sistêmica do organismo como um todo e a resposta da célula, porque aí a gente pode discutir um pouco mais sobre os mecanismos de toxicidade, o que significa, de que maneira a célula responde à presença daquele contaminante e aí as implicações depois para o tecido, para o órgão e para o organismo. Que tipos de contaminantes são os mais comuns, por exemplo, nos acidentes, como o derramamento de óleo, como o acidente com o vicunha, agora bastante recente? Que tipos de contaminantes são encontrados aí? Então, eu geralmente classifico, você tem várias classificações, né? A literatura te permite isso, mas eu classifico de uma maneira geral 3 classes de contaminantes. Os metais pesados, que não são todos que são tóxicos, muitos são necessários à vida biológica. Os policíclicos aromáticos, que são os derivados aí da combustão orgânica, então, portanto, entra toda a questão do petróleo, da queima dos derivados do petróleo, da própria matéria orgânica. E, finalmente, tem aqueles que a gente chama de poluentes organopersistentes. São poluentes que apresentam alta concentração de cloro, então tem os pesticidas, os polibifenis clorados, que são poluentes que permanecem no ambiente por 100, 200 anos sem serem degradados. Então eu classifico essas três classes aí, são importantes, de uma maneira geral. Uma das pesquisas, né, que eu tive acesso, ela fala exatamente dos pesticidas, aqui na região de Ponta Grossa, é isso? Como é que foi feita essa pesquisa? Como é que são eleitos os animais que vão ser utilizados nessas pesquisas? Tá. Os modelos que a gente utiliza para estudo, a gente trabalha com peixe. Por que o peixe? Porque é um organismo aquático e os corpos d'água geralmente funcionam como receptáculos naturais. Se você tem uma emissão atmosférica, isso você pode ter uma precipitação seca ou úmida, e esses componentes, esses produtos vão cair mesmo sobre o solo,
e o processo de lixiviação depois faz com que esses contaminantes atinjam os corpos d'água. Então, os corpos d'água são ditos como receptáculos finais, né? E uma vez nos corpos d'água, dependendo das condições físico-químicas do ambiente, né, e cada ambiente tem as suas características, você vai ter alguns produtos mais ou menos disponíveis para serem absorvidos. Então, a gente elege peixes, espécies que são muitas vezes topo de cadeia, né, porque eles bioacumulam muito mais, bioconcentram o contaminante, alguns tipos, e animais que são utilizados na dieta humana também, né, e alguns forrageiros que vão servir que funcionam como alimento para os peixes de grande porte, que são os que geralmente são usados na dieta humana. Nesse caso específico que você falou, de Ponta Grossa, é um estudo recente, está começando agora, é uma aluna de mestrado, que esteve na França fazendo uma parte do trabalho. A gente coletou traíras de uma área próxima à lagoa, próximo de Ponta Grossa, sem conhecimento nenhum do que existia lá. E esses animais foram coletados, nós extraímos a gordura desses animais. Aí, com a licença do IBAMA, nós pudemos transportar esse material para a França, a gordura, e lá nós conseguimos, então, extrair os pesticidas organoclorados e foi feita uma avaliação quantitativa na gordura de fígado e músculo. E, para nossa surpresa, foi assim, uma concentração bastante alta, né, alguns picos de elementos, de compostos que a gente nem conhece, né? E depois esse material foi usado para outros testes na França de imunologia, etc. Então, esses resultados ainda estão sendo compilados e está saindo um artigo agora para uma revista que a gente está tentando submeter. Por que a escolha específica da traíra? Então, a traíra é um animal que apresenta várias qualidades para ser um modelo biológico importante nesse tipo de estudos. Primeiro, tem uma ampla distribuição geográfica. Você encontra a traíra desde o Panamá até a Argentina, fora a área dos Andes. É um animal que, além de ter uma ampla distribuição geográfica, ele é usado na dieta humana. É uma espécie topo de cadeia, né? Então ela se alimenta de outros organismos aquáticos, principalmente peixes, e com isso ela bioacumula potencialmente mais os contaminantes que são bioacumulados, e bioacumuláveis, melhor dizendo, e ela apresenta uma característica extremamente importante, que ela é facilmente adaptável às condições experimentais. Então, se você coloca uma traíra num aquário de 30 litros, ela fica ali até um ano, se você der alimento e oxigênio para ela, ela fica numa boa. E ela é um animal de porte médio, grande, que nos permite extrair tecidos para toda essa gama de análise que a gente faz. Porque só para fígado, para você ter uma ideia, a gente tem análises bioquímicas, né, análise química para verificar os contaminantes ali e análise morfológica. Então, o fígado dessa traíra é um fígado grande, que nos permite, então, fazer várias análises no mesmo órgão. Então, tem essa característica importante também. Essas análises são feitas de acordo com o contaminante que vai ser estudado, de acordo com quais os órgãos mais afetados pelo contaminante? A seleção do tecido que a gente vai avaliar depende muito do contaminante, né? Porque existe o que nós chamamos de órgãos-alvos. Alguns contaminantes, preferencialmente, se alojam em alguns tipos de tecidos. Esses que eu citei, os pesticidas organoclorados, por exemplo, por eles serem bastante lipossolúveis, né? Depois que eles passam, se eles têm uma ingestão trófica, ou seja, através do alimento, todos esses poluentes eles vão passar pelo fígado, eles podem sofrer um processo de biotransformação, bioativação. Em seguida, eles são jogados na corrente sanguínea e aí eles vão se alojar nesses órgãos preferenciais. No caso dos pesticidas organoclorados, eles têm preferência pelo tecido adiposo, porque eles são bastante lipossolúveis. Mas outros, por exemplo, você vai analisar mercúrio, o metilmercúrio tem uma afinidade muito grande pelo cérebro, pelo tecido nervoso, né? O chumbo já tem uma preferência pelo tecido ósseo, pelos rins, né? Os policíclicos aromáticos, de maneira geral, eles já têm um efeito mais direto sobre o fígado, que é um órgão de biotransformação, etc. Mas os subprodutos dessa biotransformação podem afetar outros órgãos. Então, de uma maneira geral, a gente seleciona em função da preferência, entre aspas, do contaminante pelo tecido. Agora nós vamos a um rápido intervalo e o Em Tese volta daqui a pouco. Pitadas de artes plásticas e de arquitetura. Doses generosas de dança e de teatro. Acrescente porções de música, de literatura, de cinema.
e tempere com as últimas novidades do universo cultural da UFPR e de Curitiba. O resultado está no Caldo de Cultura. Saboreie programas inéditos aqui na UFPR TV. Cobras e Lagartos, o talk show mais inteligente e divertido da TV Paranaense. Toda sexta-feira, 19h. UFPR TV, levando a Universidade Federal até você. O Em Tese está de volta conversando com o professor Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro a respeito do trabalho do grupo Aquatoxi. Professor, como é que são eleitos, por exemplo, os locais de estudo? São essencialmente locais que sofreram uma contaminação ou vocês também fazem pesquisas em locais escolhidos aleatoriamente, por exemplo, reservas? Como é que é isso? Em geral, a gente utiliza nos nossos projetos essas áreas que já são historicamente impactadas, até mesmo para você fazer um diagnóstico e apresentar resultados de forma que a gente possa fornecer dados até mesmo para os órgãos oficiais para que se minimize esse problema ou se investigue a fonte desses poluentes, etc. Né? Como a gente trabalha com ambientes aquáticos, são recursos, né, que extremamente caros, né, e importantes para a vida no planeta como um todo. Então há que tomar um cuidado muito grande e o nosso diagnóstico vem em direção a isso. Né? Agora, tem situações pontuais de acidentes, né, que nos leva a ter uma atenção especial para esse tipo de ambiente, porque até mesmo com o mesmo objetivo de gerar dados que possam auxiliar os responsáveis, né, a tomar decisões em relação à recuperação dos danos causados, etc. Então, de uma maneira geral, são áreas que já têm histórico de contaminação. A contaminação não é exclusividade brasileira, né? O senhor estudou um caso específico na França, foi isso? Não é exclusividade brasileira, a história mostra isso. A Revolução Industrial começou no hemisfério norte, né? E historicamente você pega a Alemanha, por exemplo, tem florestas inteiras destruídas pela chuva ácida. Você pega regiões do Canadá, mesmo dos Estados Unidos e mesmo da Europa de uma maneira geral. Mas um caso interessante que você citou foi um trabalho do meu pós-doutorado na França. A gente estudou uma reserva de Camargue, que fica ao sul da França. E essa reserva ela era protegida pela Unesco como sendo reserva da biosfera, etc., porque ela é a maior área alagada do oeste europeu. E o interessante dessa reserva é que ela é toda circundada por plantações de arroz, então há uma interferência muito grande humana, né, na liberação de pesticidas. Ela tem uma refinaria, um polo petroquímico próximo, e mesmo assim ela era uma reserva. E é curioso porque o grande lago que compõe a reserva traça limites, não compreendendo todo o lago. Né? Então áreas do lago ficam fora da reserva e áreas do lago dentro, como se os organismos que ali vivem soubessem disso, né? Então, pesquisadores pescam nas bordas dos lagos, que é permitido, mas o interior do lago ele é preservado. E o que a gente observou, e outros estudos já haviam sido feitos, os nossos dados mostraram que há um impacto muito grande dessas fontes contaminadoras e os animais realmente estão bastante impactados. Você tem efeitos assim, sérios como tumores, grandes incidências de tumores. Então nós fizemos uma análise bem geral da espécie que nós trabalhamos, que foi a enguia, e não sei se por causa dos nossos resultados exatamente, ou acredito que é pelo conjunto dos resultados, a Unesco retirou, né, o título de reserva da biosfera em função de que a área encontra-se completamente comprometida. Um endereço para contato para quem é interessado no tema? Bom, nós temos uma página, uma homepage que está em construção ainda do Aquatoxi, a gente deve colocar ela no ar rapidamente, né, poderá ser acessada, mas poderia ser um telefone, alguma coisa, o 3361-1680, que é da minha sala, no Departamento de Biologia Celular, do Setor de Ciência Biológica da Federal. Professor, muito obrigada pela presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E o programa Em Tese fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.